Olá, alunos do quarto ano. Nossa aula de hoje, matemática, números decimais. A gente viu fração, foi? O que era fração, né? A fração não era uma parte de algo que estava inteiro, não era assim? Por exemplo, eu tinha um bolo, certo? Eu tinha um bolo e esse bolo, ele está inteiro, eu cortei em pedaços, certo? E tirei uma parte. Então, aquela parte ali não representa um número inteiro, porque o inteiro era o bolo, ele representa apenas uma parte do inteiro, certo? Os números decimais também são assim, certo? Não são números inteiros, eles são partes, ok? Aqui eu tenho 10, o 0 é a unidade e o 1 é a dezena. Só que aqui eu tenho 10,45, né? Porque esse 4 representa o décimo e esse 5 representa o centésimo. Eu poderia botar outro número aqui para representar o milésimo, certo? Onde é que a gente usa esses números que tem vírgula? No nosso dia a dia, o dinheiro, certo? O nosso dinheiro é formado de vírgula. Se eu tenho R$1,50, é 1,50. Esse 1 é a parte inteira, né? E esse 50 é a parte decimal, certo? De 50 centavos, né? E aqui também os números decimais também são assim, eles são usados assim, né? Quer dizer, o dinheiro veio dos números decimais, né? O valor do dinheiro, né, que é contado em vírgula, é um número decimal, ok? Aqui eu tenho 3,28. Quer dizer, aqui é 3 inteiro? Não, é 3 mais um pedacinho, mais 28. Esse 28 aqui, o 2 é décimo e o 8 é centésimo. Quer dizer, ele tem dois números aqui, então ele é centésimo, certo? Então, o que é que aconteceu? De 100 partes, eu tirei 28. Aqui, de 100 partes, eu tirei 45. Que é só para vocês entenderem o que é um número decimal. A fração, ela pode se transformar num número decimal, né? Aqui eu tenho 5 décimos. Como é que representa 5 décimos? Eu tenho um inteiro, dividi em 10 partes e tirei 5, certo? Esse 5 décimos, eu também posso transformar num número decimal, com vírgula. Ele fica o quê? 0,5. O 10 não tem um zero, então vai ficar só uma casa depois da vírgula. Vai ficar 0,5. Aqui eu tenho 8 centésimos, né? Quer dizer, de um inteiro que foi partido em 100 partes, eu tirei 8, certo? E também eu posso transformar ele num número decimal, fica 0,08. Por que não fica 0,8? Porque eu não posso ter só uma casa decimal. Como aqui só tem o 8, eu tenho que ter duas casas decimais. Por isso que eu acrescentei o 0 e depois o 8. Se fosse 18, ia ficar o 1 e o 8. Aqui, 23 centésimos de 100 partes, né? Um inteiro dividido em 100 partes, eu peguei 23, ok? Então, aqui como é 100, tem 2 zeros, vão ficar dois números, vão ficar duas casas decimais, vai ficar 0, como 23 já é formado por dois algarismos, então eu boto eles dois depois da vírgula, ok? Aqui 6 milésimos, o 1000 tem 3 zeros, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que botar 3 números depois da vírgula. 3 números depois da vírgula só tem 1 e o 6. Eu vou e completo com 0 na frente. Aí fica 0,006. Agora eu vou transformar os números decimais, que é os números com vírgula, em fração, o contrário do que a gente fez antes, né? Eu tenho 4,38. O que representa esse 4,38? Ele tem duas casas, né? Depois da vírgula, estão vendo aqui, ó. O que eu chamo de casas? Esses números estão depois da vírgula, né? Eu tenho o 3 e o 8, são duas casas decimais, ok? Então, como tem duas casas, o que é que eu vou botar embaixo? O 100, eu escrevo esse número todinho aqui sem a vírgula, o 4, o 3 e o 8, eu escrevo ele aqui, e embaixo eu escrevo 100, porque só tem dois números, só tem duas casas decimais, ó. Aí fica 438 centésimos, quer dizer, de 100 partes, eu peguei 438.
Aqui eu tenho 0,045. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 3 números. Eu conto com 0. 3 números, né? Então, quem tem 3 zeros? É o 1000, certo? E eu boto só o 45. Não precisa botar esse 0, não. É só 45 milésimos. Quer dizer, de 1000 partes eu peguei 45. A leitura dos números decimais. Esses números que estão antes da vírgula são chamados de inteiros, certo? Aqui eu tenho um inteiro e esse 9 eu chamo ele de décimo, certo? Um inteiro e 9 décimos. Eu não preciso dizer zero inteiro, né? Zero, como é que ele é inteiro? Se tá zero, eu digo só 23 centésimos, né? Aqui ele separou também, botou 2 décimos e 3 centésimos, mas geralmente a gente lê 23 centésimos. Aqui eu tenho 7 milésimos, né? Não precisa ler zero inteiro, só 7 milésimos. Professor, como é que a gente sabe se é décimo, centésimo, milésimo? Pela quantidade de casas, olha só. Ó, se aqui eu só tenho uma casa, eu vou chamar ele de décimo, porque o décimo só tem um zero, então é décimo. Se aqui tem dois números, eu vou chamar de centésimo, porque tem duas casas. Aqui não tem 3, 0, 0, 7, vou chamar de milésimo, certo? Aqui eu tenho quanto? 3, então eu vou chamar 38 milésimo. Aqui eu tenho quanto? 3, 507 milésimos, ok? Pronto, nossa agenda do dia 2, né? Matemática, números decimais, atividades, páginas 109 e 110. Boa aula para vocês, alunos, bons estudos. Não esqueça de ler o capítulo do livro, certo? Que é importante.